Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículos 8 a 19, diz assim a palavra do Senhor. Era com os rios que estavas irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou, quando cavalgaste com os teus cavalos e com teus carros vitoriosos? Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com rios, os montes te viram e se contorceram, torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. Com ira andaste a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para libertar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia, tu o desnudaste da cabeça aos pés. Com as suas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça, quando os seus guerreiros saíram, como um furacão para nos espalhar, com maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Leia em voz alta o versículo 19 comigo. O Senhor, o soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Oremos. Pai amado e bendito, quão maravilhosa e quão preciosa é a Tua palavra, quão rica, Senhor, para nos abençoar, para nos direcionar, para nos dar direção, seja no dia da calamidade, no dia da aflição, ou no dia da alegria, Senhor. Deus, fala aos corações, pois é a Tua palavra, Deus. A palavra do homem não tem poder, mas a Tua palavra é poderosa, ela é bálsamo, ela é luz, ela traz paz ao coração aflito, traz esperança àquele que já não vê mais saída, traz conserto àquele que precisa. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, iluminada pelo Teu Espírito, tudo procede de Ti, Senhor, é a Tua palavra, é o Teu Espírito, venha a iluminar as nossas mentes e corações, e que Teu nome seja glorificado, que eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém. Os irmãos podem sentar. Estamos chegando à reta final dessa jornada no livro do profeta Abacuque, que eu dei o título, a jornada do até quando ao ainda que. Essa trecho que nós lemos aqui, especialmente o versículo 17, é mais conhecido na versão que usávamos anteriores, em outra tradução. Essa tradução que temos é excelente, a Nova Versão Internacional, mas na tradução Almeida, diz, ainda que a figueira não floresça. Eu dei esse título, a jornada do até quando, que como vimos, Abacuque começa questionando Deus, Senhor, até quando verei violência, até quando verei injustiça, até quando verei tantas coisas acontecendo? E agora ele termina com esse belo salmo, que conclui com essas palavras que são uma das mais exaltadas no Antigo Testamento e no próprio livro de Abacuque, ainda que a figueira, ou mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento, nem lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Como temos visto, o livro do profeta Abacuque nos mostra como o servo de Deus, o fiel do Senhor, deve lidar com o sofrimento. Ele está ao lado de outros livros e outros momentos da Bíblia que nós vemos homens de Deus vivendo situações limite. Também vemos mulheres de Deus, mas eu vou citar o exemplo de mais dois homens de Deus que viveram situações muito dramáticas diante do sofrimento e da angústia, e a Bíblia nos relata isso sem
maquiagem. A Bíblia, ela mostra o coração dos homens de Deus, como de fato eles eram, e assim também nós devemos ser diante do nosso Deus, com coração transparente. Os dois exemplos que eu quero falar nessa introdução, na verdade são três, mas os dois que eu quero falar, além de Abacuque, são Jó, que viveu uma angústia após a calamidade. Você lembra da história de Jó, eu acredito, senão você pode ler depois. Eu vou falar de passagem, talvez eu pregue sobre Jó mais à frente. Mas Jó, sem saber do plano maligno de Satanás de afligi-lo, ele que Deus testemunhou que era homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal, ele sofre a perda de seus bens, de suas muitas propriedades e bens, depois a perda de sua família, ficando só a sua esposa, que fala para ele: amaldiçoa o teu Deus, e morre. E Jó é um homem que nós vemos que passou por um grande sofrimento, uma grande angústia. Vá comigo lá no livro de Jó, volte um pouco na sua Bíblia, vou falar de forma bem sucinta, espero falar mais à frente sobre o livro de Jó. Jó está aí antes do livro de Salmos. Jó capítulo 1, tem uma declaração também belíssima, muito conhecida das Escrituras. Após ele ouvir que havia perdido suas ovelhas, empregados, seus camelos e também os seus filhos que estavam num banquete, e um vento muito forte atingiu os 4 cantos da casa e ela desabou, e eles morreram. E Jó capítulo 1, versículo 20, diz assim, 20, 21 e 22. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração. Versículo 21, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Capítulo 2, um pouquinho à frente aí, meio uma palavra muito forte. Versículo 9, a mulher de Jó diz assim para ele, 2:9 em diante. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu, Jó: você fala como uma insensata. E olha que frase forte que Jó fala: aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. E aí eu te convido, se você quiser, ao longo dessa semana, reler a história de Jó. Aparecem seus amigos, começam meio que querer acusar que ele tinha feito alguma coisa para estar vivenciando aquilo, e a história se desenvolve ao longo de muitos capítulos. Mas o segundo exemplo que eu quero dar, além de Jó, é o exemplo de Asaf, ou de sua família, no Salmo 73. Vá comigo ao Salmo 73. Somente os 3 versículos iniciais. Um salmo da família de Asaf, alguns entendam que é do próprio Asaf. Um levita da família dos Gersonitas, um homem escolhido para o serviço do louvor a Deus. E esse homem, olha o que ele escreve no Salmo 73, versículos 1 a 3. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Asaf confessa que, embora ele saiba que Deus é bom, ele, por um momento, ele invejou a prosperidade dos ímpios. Então Jó sofreu uma angústia por causa da calamidade que abateu sobre sua vida, sobre sua família. Asaf sofreu uma angústia por ver o ímpio prosperando, talvez ele passando por dificuldade, talvez você já tenha vivenciado isso. E é por isso que eu penso que a Bíblia também não é à toa que fala que a gente deve se alegrar com os que se alegram, porque tem gente que não tem dificuldade em chorar com os que choram. Chora com alguém que perdeu um ente querido, chora com alguém que está com uma dificuldade financeira, mas tem gente que consegue chorar com o que chora, mas não consegue se alegrar com o que se alegra. E Asaf invejou a prosperidade dos ímpios, então ele sofreu uma angústia, sofreu um mal no seu coração por ver o ímpio prosperando. E Jó, uma angústia por causa da calamidade que se abateu sobre sua vida. E Abacuque? Abacuque estava questionando a Deus por causa da impiedade que havia em Judá. Lembra que lá no capítulo 1 ele fala várias vezes da violência, 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 injustiça. E depois Deus se revela a ele que traria juízo sobre o seu povo, trazendo os babilônios como instrumento de juízo. E isso aconteceu, mas ainda não tinha acontecido.
Então, enquanto Jó se angustia pela calamidade que tinha acontecido na sua vida, Asaf se angustia pela angústia que vem em seu coração, pela inveja que ele teve da prosperidade dos ímpios, Abacuque tinha se angustiado ao ver a impiedade e ao saber que Deus traria um juízo terrível sobre o seu povo. E agora, nesse final desse salmo de Abacuque, belíssimo, que está no capítulo 3, na mensagem anterior, há 15 dias atrás, eu tratei dos primeiros 7 versículos, agora veremos os versículos finais, versículo 8 até o final. Abacuque está ali com o coração transformado pela experiência que ele teve com Deus, ao ter ouvido Deus falando com ele, ao ter ouvido a voz de Deus, Deus se revelando a ele. Abacuque age de uma forma muito diferente, como vamos ver essa noite. Mas o que aconteceu? O que aconteceu com Abacuque para ele mudar tanto? Como nós vemos em alguns salmos, como o Salmo 13, que o salmista estava angustiado, aflito, e ele ora a Deus e Deus muda o coração dele. O que aconteceu com Abacuque é o que nós veremos essa noite, se Deus assim permitir. E eu fiz como alguns amigos meus gostam de fazer, botei 3 pontos, né, Valquí? Mas é bom para ajudar a gente a memorizar. Vou pedir a ajuda da Júlia ali. A revelação do poder de Deus sobre a criação. Deus se revela como soberano sobre a criação ou sobre a natureza. Versículos 8 a 11. A revelação do poder de Deus sobre as nações. O nosso Deus é o Deus soberano sobre a criação, sobre todas as coisas. Ele que tem poder sobre toda a natureza. Os povos pagãos criam que tinham deuses, como algumas religiões, especialmente religiões afro-brasileiras, creem que há entidades que têm poder sobre o mar, outras sobre os rios, outras sobre as florestas, outras sobre os ares, mas o nosso Deus é o único Deus verdadeiro que tem poder sobre toda a criação. Então vamos ver a revelação do poder de Deus sobre a criação, a revelação do poder de Deus sobre as nações, pois Deus não tem poder somente sobre a natureza, mas sobre todo o poder humano. Lá em Provérbios 21 diz que, assim como o ribeiro é inclinado, o Senhor inclina o coração do rei de acordo com a sua vontade. É Deus que é o soberano sobre as nações. E por fim, a reação do profeta de Deus diante dessas revelações, da grandeza de Deus sobre a criação, da grandeza de Deus com sua soberania sobre as nações, como Abacuque reage a isso. Pode tirar, Júlia, por favor, depois eu vou te pedir para botar de novo. Primeiro ponto, a revelação do poder de Deus sobre a criação. Eu vou ler desde o versículo 1, que eu tratei na mensagem anterior, para contextualizar, até o versículo 8. Diz assim, Abacuque 3, versículos 1 a 8. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Observa que Abacuque está falando de Deus nessa primeira parte, presta atenção. Sua glória, falando de Deus, cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Versículo 5, pragas iam adiante dele, possivelmente uma menção às 10 pragas do Egito. Doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Talvez uma menção a Deus lá no Sinai, que manifestou um grande poder, uma tempestade. O topo do monte Sinai estava como em chamas, quando Deus se revelou e fez uma aliança com o seu povo, lá na saída no Êxodo. Os caminhos dele são eternos. Versículo 7, via a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Agora no versículo 8, Abacuque muda um pouco a forma dele tratar a sua oração, porque agora ele não está falando mais sobre Deus, mas ele está falando com Deus. E aqui a gente já aprende algo interessante, porque mesmo nas nossas orações, tem hora que a gente fala coisas sobre Deus, e nós compartilhamos algumas coisas assim, sejam em louvores, sejam mesmo nos salmos, e muitas vezes nas nossas orações, nós vamos falar com Deus. Então Abacuque passa agora a falar com Deus, versículo 8, era com os rios que estavas irado, Senhor, era contra os riachos o teu furor, foi contra o mar que a tua fúria transbordou, quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos. Do que Abacuque está falando aqui, irmãos? Como falei na mensagem anterior, Abacuque
constrói o seu salmo de louvor a Deus, baseado naquela experiência de Israel sendo libertado do Egito. O Êxodo, o Sinai e a conquista da terra prometida. O Êxodo, quando Deus, com mão forte, braço poderoso, arrancou o seu povo das garras de Faraó, atravessou com eles a pé enxuto no Mar Vermelho, fechou o mar sobre o exército dos egípcios, trouxe-os até o Monte Sinai, fez uma aliança, Êxodo capítulo 19, é muito importante entendermos esse capítulo, a aliança de Deus com o povo que ele libertou do Egito, ou seja, Deus liberta e faz uma aliança, como conosco hoje. Deus nos liberta do império das trevas, Deus nos liberta do poder de Satanás, que é o faraó dos nossos dias, por assim dizer. Deus nos traz para junto do seu povo, faz uma aliança conosco, uma nova aliança no sangue de Jesus e nos dá mandamentos, como foi lá em Êxodo 19, o pacto de Deus com o seu povo, Êxodo 20, os 10 mandamentos e uma série de leis decorrentes a partir dali. Então Deus traz o povo, então Abacuque se lembra disso. E aqui eu aprendo a primeira coisa que é muito importante diante do sofrimento, diante da calamidade. Nós precisamos, irmãos, olhar no retrovisor da história da redenção. Se você é motorista, você dirige, você de vez em quando tem que dar uma olhadinha no retrovisor para ver se está vindo algum carro, alguém te cortando. E a gente, na nossa caminhada, temos que constantemente olhar para trás e ver os atos de Deus na história do seu povo. E foi isso que Abacuque fez. Então, quando ele fala, era com os rios que está virado o Senhor, talvez ele esteja fazendo uma menção à abertura do rio Jordão, que quando o povo saiu do Egito, abriu o Mar Vermelho sob a liderança de Moisés, e o povo atravessou e chegou ao outro lado. E quando, sob a liderança de Josué, o povo estava às portas lá da terra prometida, Deus agora não abriu o mar, mas abriu o rio Jordão, e o povo atravessou também, e chegou ao outro lado do rio. E ele fala, era com rios que estava irado, foi contra o mar que tua fúria transbordou, possivelmente uma menção à abertura do Mar Vermelho. O povo de Israel precisava se lembrar disso. O nosso Deus libertou o nosso povo da escravidão do Egito e os fez atravessar o Mar Vermelho, os fez atravessar o Rio Jordão e chegar à terra prometida. E nós precisamos lembrar do poder do nosso Deus, irmãos. Esse mesmo Deus de Israel, que libertou os israelitas lá no Antigo Testamento, é o Deus Todo-Poderoso que nos libertou do império das trevas. É o Deus Todo-Poderoso que nos arrancou das guerras de Satanás. É o Deus Todo-Poderoso que quebrou o jugo do pecado do mundo sobre nós e nos trouxe para a sua família. Louvado seja Deus, irmãos. Então, no momento de sofrimento, lembre-se de quem é Deus. E essa imagem é muito poderosa, irmãos, porque a gente é muito condicionado às nossas circunstâncias, né? À nossa vida, ao nosso dia a dia, ao nosso trabalho. Talvez você esteja aqui hoje à noite já pensando no trabalho que você tem que fazer amanhã de manhã, que tem que levar o filho para a escola, que tem que fazer compras no supermercado, que vai ter que fazer um trabalho difícil, vai ter que ter uma reunião importante. Às vezes a nossa cabeça já se agita e a gente fica com os olhos muito baixos nas coisas que estão aqui e perde de vista que a gente serve a um Deus todo-poderoso que operou atos maravilhosos na história, irmãos. E Abacuque se lembra disso. Versículo 9, ele faz uma imagem de um guerreiro divino. Tenta imaginar isso como se fosse um filme. Ele diz assim, ó, preparaste o teu arco, pediste muitas flechas. O que é isso? Era um arco. Na época não tinha, né, fuzil, não tinha arma de fogo, mas os guerreiros, eles usavam arcos. Então, qual é a imagem que ele tem aqui do próprio Deus? Como um grande guerreiro que puxa um arco e pede muitas flechas, porque ele é para uma grande batalha, e assim é o Deus Todo-Poderoso, pelejando por nós, seu povo, irmãos. Então, o nosso Deus é um guerreiro divino, todo-poderoso, que peleja as nossas batalhas. Que bênção isso, irmão. Que privilégio nós temos. E um autor, comentando esse texto, ele fala que talvez o arco aqui seja uma menção ao arco-íris, lá que Deus estabelece como uma aliança lá em Gênesis capítulo 9, após o dilúvio. E Deus fala que o arco-íris seria um símbolo, né, de que Deus não exterminaria novamente com águas, porque sabemos que Deus vai renovar a terra com fogo no futuro. Então, isso não está escrito exatamente isso, mas se você quiser ter uma ideia, quando você vê um arco-íris, imagina que, para você ter uma ideia de quão grande é o nosso Deus, é um guerreiro como se o seu arco fosse do tamanho de um arco-íris. Imagina um guerreiro que puxa um arco do tamanho de um arco-íris. Isso aí seria uma ideia um pouco longe ainda de quem é nosso Deus, porque ele é muito maior do que isso. E o arco-íris é um sinal da sua aliança com o seu povo. Então ele prepara o arco,
Ele pede muitas flechas. E continua o versículo 9: fendeste a terra com rios, os montes te viram e se contorceram, torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas. Hoje de manhã o diácono Gabriel trouxe uma mensagem muito abençoadora sobre Jonas capítulo 1, mostrando, e ele falava no início da mensagem, você já passou por uma tempestade assustadora? Às vezes você dentro de casa fica assustado, aqueles barulhos e tudo mais. Deus é aquele que tem um poder muito maior do que a maior tempestade que já vimos. Como ele nos mostrou hoje em Jonas, fala que Deus soprou e a tempestade veio sobre o barco onde estava Jonas. Ele tem todo o poder sobre a criação, irmãos, porque ele é o Criador, ele criou todas as coisas. Então ele pode fazer com que as torrentes de água desçam com violência. E olha que aqui no Rio de Janeiro tem uma coisa que a gente conhece, é torrente de água descendo com violência, irmãos? Porque chove forte, isso acontece com frequência, a gente vê alagamentos, vê enchentes, ruas virando rios, rios virando um mar, e Deus tem poder para fazer tudo isso, porque Ele é o Criador, a natureza está sob suas mãos, Ele tem todo o poder. Possivelmente aqui é uma menção também à abertura do Mar Vermelho, porque imagina, irmãos, o povo chegou diante do Mar Vermelho, o mar se abriu, Deus fendeu as águas, Ele abriu tudo para que o seu povo fosse em segurança chegar ao outro lado. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós precisamos nos lembrar em todo o tempo. E eu ousaria dizer que especialmente em tempos de calamidade, de dificuldade, lembrar que esse é o Deus Todo-Poderoso, que libertou o povo de Israel e que também nos libertou e nos levou para a sua família. Ele continua, versículo 11, o sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. Talvez aqui seja uma imagem como se os raios fossem flechas enviadas por Deus. Algumas nações pagãs viam os seus deuses como enviando flechas por meio de raios, e aqui Abacuque está falando que o único Deus verdadeiro, ele tem todo o poder para enviar as suas flechas e mobilizar toda a natureza. E é possível que aqui a primeira parte que fala da o sol e a lua pararem, seja uma menção a uma outra passagem da libertação do povo de Israel na saída do Êxodo, aí já não sob a liderança de Moisés, mas sob a liderança de Josué, quando por um clamor de Josué, Deus parou o sol, irmãos. Vá comigo em Josué capítulo 10, sexto livro da Bíblia, Deuteronômio, Josué capítulo 10. E alguns estudiosos, eu não dou muito crédito a isso, porque às vezes estudiosos confirmam coisas da Bíblia, daqui a pouco desconfirmam. A ciência ela tem ela muda muito, mas parece que tem estudos que já provaram que tudo indica que em algum momento teve um dia que foi mais extenso, como se o sol tivesse parado. Mas se isso for comprovado ou não, eu creio na palavra de Deus, que Deus fez e está registrado para a nossa edificação. Josué capítulo 10, a partir do versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Josué partiu de Gilgal, com todo o seu exército, inclusive com os seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué, não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e o mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu, olha isso, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel, sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou, e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. E olha o que diz o verso 14. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, leia comigo o versículo final, a
frase final do versículo 14. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. E Abacuque possivelmente está lembrando disso. E eu chamo a atenção também para o versículo 11, irmãos, que está mostrando que o povo de Israel foi desbaratando seus inimigos a fio de espada e matando, e Deus entregando, e ele matando todo mundo. Mas Deus ainda envia uma chuva de grandes pedras de granizo que matou mais gente do que a espada dos israelitas. Quando Deus luta as batalhas do seu povo, irmãos, Ele nos dá condições de pelejar com as nossas espadas, por assim dizer, mas Ele opera coisas que ninguém pode operar, porque Ele é o Senhor, Ele é o poderoso, Ele tem poder para enviar o granizo e exterminar os inimigos do seu povo, e assim Ele o fez. Há uma passagem, eu não vou pedir que você leia, mas se você quiser, você pode registrar e fazer uma leitura posterior, está em 2 Reis, capítulo 20, lá em 2 Reis, capítulo 20, o rei Ezequias pede um sinal ao profeta Isaías, e ele pede que a sombra retroceda numa escadaria, lá do rei Acais, retroceda, e Isaías ora, e assim a sombra retrocede, que o rei Ezequias, ele fala, a sombra avançar é esperado, mas eu quero que retroceda, e Deus fez com que retrocedesse, porque o nosso Deus, ele tem todo o poder sobre a criação, irmãos. Ele criou, tudo está em suas mãos, e Abacuque se lembra disso, se lembra que Deus parou o sol, parou a lua, e nunca houve um dia como esse, como lemos aqui, que o Senhor atendeu a um homem, a Josué, e o sol parou para que o povo de Deus guerreasse contra os seus inimigos. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos, e nós precisamos lembrar disso na hora da angústia. Então, primeiro ponto, eu vou pedir a ajuda da Júlia mais uma vez, dos 3 que vamos ver essa noite, a revelação do poder de Deus sobre a criação. Deus é o Todo-Poderoso e nós precisamos nos lembrar disso. Por isso que é muito importante lermos a palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus, lembrarmos dos feitos de Deus na história do seu povo. O diácono Alain não havia combinado com ele, mas ele abriu o culto com o Salmo 149, o penúltimo salmo do Saltério, e aqui no Salmo 149 eu li ali na abertura, e fiquei feliz em ver a consonância, assim, eu creio que o Espírito Santo, ele promove essas coisas, e o Salmo 149 eu não havia programado de falar com vocês, com os irmãos, mas ele diz, o Senhor agrada-se, versículo 4, o Senhor agrada-se do seu povo, Ele coroa de vitória os oprimidos, regozijem-se os seus fiéis nessa glória, em seu leito cantem alegremente, altos louvores estejam em seus lábios, e uma espada de 2 gumes em sua mão, para impor vingança às nações, e trazer castigo aos povos, para prender os reis com grilhões, e seus nobres com algemas de ferro, para executar a sentença escrita contra eles. Esta é a glória de todos os seus fiéis. Aleluia. O Salmo 149 mostra que Deus, Ele age contra os reis ímpios de outras nações, e esse é o segundo ponto, a revelação do poder de Deus sobre as nações. Voltando lá a Abacuque, capítulo 3, versículo 12, diz assim, e olha a imagem, tenta abstrair um pouquinho, a nossa geração ela é muito visual, às vezes a gente tem dificuldade de ler e construir imagens na cabeça. Mas assim, tenta construir a imagem de um guerreiro todo poderoso com um arco cheio com a sua aljava lotada de flechas e guerreando. E agora o versículo 12 diz, com ira andaste a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações. Saíste, versículo 13, para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia, tu o desnudaste da cabeça aos pés. Com suas próprias flechas, versículo 14, lhe atravessaste a cabeça, quando os seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar, com maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. Aqui o versículo 15, possivelmente, voltando lá ao Mar Vermelho, é o único versículo que fala dos cavalos de Deus também, mas é dentro dessa imagem de Deus guerreando por seu povo. Deus guerreou para o seu povo no passado, Deus destruiu nações, como nós vimos aqui em Josué, e aqui Abacuque está profetizando, está cantando a Deus, porque ele já sabia, Deus tinha falado para ele, que ele destruiria também os babilônios. Então os babilônios iam vir, iam trazer juízo de Deus sobre Judá, sobre o seu próprio povo, mas mais à frente o próprio Deus traria juízo sobre os babilônios. Então Deus, Ele é quem tem todo o poder, irmãos, sobre a criação, Ele é quem tem todo o poder sobre as nações. Às vezes a gente vê notícias, né, de
encontros de presidentes, de homens poderosos, encontro do G7, encontro lá tem um fórum econômico de Davos, né, que é um importante fórum econômico. Aí falam, a China está crescendo, a China vai dominar o mundo, os Estados Unidos isso, a Coreia do Norte está preparando ogivas nucleares, o país tal, o país aquilo, e há poderes que se voltam aí no mundo, mas o nosso Deus está acima disso tudo, irmãos. Ele tem o poder sobre as nações, não há nada oculto aos seus olhos, Ele é que tem poder para fazer com que as coisas aconteçam, esse é o Deus que nós servimos. E às vezes as pessoas se acham muito importantes, que estão no encontro com chefes de Estado, e vão lá e chegam no encontro que tem presidentes de várias nações, homens poderosos, empresários ricos, um monte de coisa, a pessoa ali fica se sentindo cheia de temor, estou diante dos poderosos da terra, cheios de segurança, cheios de coisa. E a gente, irmãos, na nossa humildade, na nossa simplicidade, numa casa de oração simples como essa, reunidos como um povo de Deus, de pessoas trabalhadoras, pessoas que a cada dia ganham o seu pão, passam as suas dificuldades. Nós não estamos diante de nenhum poderoso dessa terra, não estamos diante de príncipes ou reis ou presidentes de grandes nações, mas nós estamos diante daquele que é maior do que todos eles, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, irmãos. E toda vez que nos dirigimos a Ele em oração, Ele ouve o nosso clamor. E toda vez que nos unimos em assembleia solene como povo de Deus, e por isso precisamos valorizar o culto. Hoje eu e minha esposa ficamos tristes que não pudemos trazer as crianças à noite, eles ficaram um pouquinho abatidinhos, tipo um resfriadinho, a gente achou prudente não trazê-los. A gente sente falta de estar com a família reunida, porque o culto a Deus é uma bênção, irmão. E às vezes a gente valoriza muito quando tem uma reunião importante de trabalho, quando vai conversar com uma pessoa que tem proeminência na sociedade, vou conversar com um político, vou conversar com um grande empresário, vou conversar com uma pessoa rica, e a gente não tem noção que domingo após domingo nós nos reunimos diante da pessoa mais importante, mais poderosa de todo o universo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Ele está aqui essa noite. Valorize o culto a Deus. Não que você não possa encontrar com Deus no seu lar, não que você não possa falar com Deus junto com a sua família, isso é muito importante, o culto doméstico, o culto devocional, pessoal de cada um de nós, mas quando a igreja se reúne, irmãos, a gente está fazendo um antegosto do que viveremos por toda a eternidade, estamos diante do único Deus vivo e verdadeiro, e Ele nos ouve, irmãos. Aqui Abacuque no capítulo 2, não no capítulo 3, eu já falei isso em algumas pregações, eu dou me repetir, mas isso é muito, achei esse final do capítulo 2, muito poderoso, ele fala, versículos 18 a 20, de que vale uma imagem feita por um escultor, ou um ídolo de metal que ensina mentiras, pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz a madeira desperte, ou a pedra sem vida acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira, ou seja, o ídolo não fala nada. Aqui a palavra usada no hebraico é Elohim, que é como se fosse uma falsificação de Elohim, que é Deus. E Elohim é uma coisa desprezível. Então eles usam assim, isso aí é Elohim, não serve para nada. Mas o Elohim está no versículo 20. O Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. Diante do ídolo, você fala, e o ídolo não fala nada, porque ele fica em silêncio, porque ele não tem nada para falar. Mas diante do Senhor nós nos calamos, pois estamos diante do Deus de toda a terra, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E assim ele se revela para Abacuque, eu sou o Criador, eu sou como um guerreiro divino que guerreio as guerras do meu povo, e sou o soberano sobre a criação, e sou o soberano sobre todas as nações. E aí o terceiro e último ponto, que resta ao profeta, que começou esse breve, mas profundo livro das Escrituras, dizendo, até quando, Senhor, verei violência? Até quando, Senhor, verei injustiça? E Deus revela para ele, eu farei coisa que se te contassem vocês não acreditariam, trarei os babilônios para trazer juízo. E ele volta para Deus, Senhor, tu vai julgar o nosso povo com um povo pior do que o nosso? E Deus fala, vou julgar, mas vai chegar a hora deles também, em outras palavras, o que está no conteúdo dos capítulos 1 e 2. E Deus começa a descrever os pecados da Babilônia, no capítulo 2, e o juízo que ele vai trazer sobre os caldeus ou babilônios. E aí começa Abacuque a ver uma revelação de quem é Deus. E aí qual é a reação do profeta? O que resta a ele? Deus se revelou
o seu poder sobre a criação, o seu poder sobre as nações. E a reação do profeta de Deus não pode ser outra que não: temor e fé, irmãos. Versículo 16. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Aqui é curioso, que lembra um outro episódio que não aconteceu com Abacuque, mas com o profeta Daniel. E você pode conferir depois em Daniel capítulo 5. Eu mencionei isso em mensagens anteriores, quando eu falei do juízo que veio sobre a Babilônia. Na noite em que a Babilônia caiu, o rei Belsazar estava bebendo, se embebedando com as suas concubinas, com seus líderes. E ele falou: traga os utensílios da casa do Senhor que meu pai Nabucodonosor trouxe lá de Jerusalém. E começou a embebedar-se com aqueles cálices consagrados ao serviço a Deus, e dar para os seus líderes, e dar para as concubinas, e todo mundo bebendo, enchendo a cara. Até que apareceu mãos que escreveram na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Naquela noite, se você quiser, confira lá no relato de Daniel 5, chamaram Daniel, o rei ficou desesperado, e Daniel discerniu o que estava escrito, que era um juízo de Deus sobre aquele rei ímpio, e naquela noite ele foi morto. E o reinado da Babilônia passou a Dario, o Medo. Deus falou, o rei ímpio tremeu de pavor. Deus falou, o profeta de Deus tremeu diante da santidade do Deus que nós servimos. E aqui é bom nessa hora ser pentecostal, porque tem gente que fica incomodada, porque há muitos excessos na igreja, irmãos. Há muita gente que acha que se você tiver um encontro com Deus, você tem que fazer coisas que às vezes são mais do coração humano, do pecado humano, e que não tem nada a ver. Tem muita carnalidade com capa de espiritualidade que não tem nada de espiritual. Mas existem, irmãos, manifestações físicas que nós temos quando estamos na presença de Deus. Eu já passei por isso, e sei que alguns irmãos aqui já passaram, e talvez muitos tenham passado, de você sentir uma presença de Deus tão poderosa que você sequer consegue levantar seu rosto do pó. Você sentiu uma presença de Deus tão poderosa que você só quer ficar de olhos fechados, as lágrimas descem pela sua face, e você só quer ou ver aquilo de forma mais clara, ou você quer assumir porque você está diante do Deus Todo-Poderoso, e naquele momento você sabe disso muito bem. Então eu creio, irmãos, que há experiências físicas que são válidas, nem toda é, e há muita maquiagem, há muita gente que começa a tremer e fazer as coisas dizendo que é de Deus, e nem sempre é. Às vezes a pessoa não faz nem por maldade, ela foi acostumada assim, a achar que se fizer certos movimentos, aquilo necessariamente indica que Deus está naquele lugar, e às vezes vira um hábito. Mas quando Deus de fato fala, irmãos, quando Deus se manifesta no meio do seu povo, aí você não se preocupa em impressionar ninguém, não. Você está preocupado em não desagradar o Deus Todo-Poderoso que está se revelando a você. Isso é maravilhoso. Então Abacuque, o rei Belsazar, ficou tremendo de medo, e o juízo sobre ele não tinha volta mais. Aquela mesma noite ele foi morto. Mas Abacuque, como lemos aqui, ele fala que o íntimo estremeceu, seus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Que Deus falou a ele. Irmãos, quando Deus fala, irmãos. Por isso que o papel do pregador é um papel curioso, porque nós podemos estudar e devemos estudar. Os irmãos sabem que eu procuro me aplicar dentro das minhas limitações o máximo que eu posso. Devemos estudar, devemos ouvir pregadores, devemos ler comentários, devemos fazer muitas coisas, mas precisamos orar, e orar muito, irmãos, porque quando Deus fala, irmãos, a coisa é diferente. Eu posso falar muita coisa, irmãos, podem ficar cansados de me ouvir, mas quando Deus fala, irmãos, só quem já ouviu a voz de Deus, seja de forma audível, como eu creio ainda que Deus fala hoje, seja daquele impulso que o Espírito Santo coloca no teu coração, e você, Deus falou comigo. Não tem como a gente sair diferente, irmãos. O nosso Deus não é o ídolo mudo. A imagem de madeira, a imagem de cerâmica, a imagem construída pelo homem, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, mas o Senhor, o único Deus vivo e verdadeiro, Ele fala. Usa servos, pecadores como eu e como você, muitas vezes, mas Ele fala, irmãos. Ele fala, e quando Ele fala, irmãos, talvez você esteja com a tua cabeça agora a mil, pensando em 1 milhão de coisas, como resolver isso, como pagar aquilo, como mudar a tal circunstância, mas quando Deus fala, irmãos,
A gente não precisa falar nada. E o que Abacuque fala na segunda parte do versículo 16? Tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Imagina, irmãos, eu não sei se Abacuque viveu na invasão de Jerusalém, não sei se ele viveu anos depois, ele vendo os babilônios, isso, como lemos no final do versículo 19, isso é palavra de Deus, isso não é comentário da Bíblia que eu tenho aqui, para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda, isso era para ser cantado. A música tem um poder de adentrar a nossa mente muito grande. Então o povo deve ter decorado, cantado esse salmo de Abacuque. Imagino eles vendo os babilônios vindo, os invasores avançando sobre os muros de Jerusalém, queimando o templo, talvez sendo feitos escravos, vendo pessoas mortas do seu povo pela crueldade dos babilônios, e eles se lembrando disso, esperarei o dia da desgraça, porque o Deus que nos entregou na mão dos babilônios, um dia trará juízo sobre eles também. Talvez fossem cantando isso na sua língua, e os babilônios não entendiam nada, mas eles sabiam que o Deus que um dia libertou o povo no passado, o Deus que é soberano sobre a criação, o Deus que é soberano sobre todos os povos, tinha falado que julgaria os babilônios, e de fato, 70 anos depois, isso aconteceu. Que quando Deus fala, irmãos, ninguém pode ir contra ele. E aí vem o versículos 17 a 19, que é essa belíssima declaração, e isso é fé, irmãos. Como falei na mensagem anterior, se você quiser depois ouça, fé não é você falar para Deus fazer o que você quer, mas fé é você descansar na bênção que é sabermos que o nosso Deus faz o que Ele quer. Não somos nós que temos que falar, Deus faz isso, mas nós que temos que descansar em saber que Ele faz o que Ele quer, e o que Ele quer é o melhor para nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, Romanos 8, 28. E qual o propósito de Deus? Romanos 8, 29, o versículo seguinte, sermos feitos à imagem de Jesus Cristo. Então o propósito não é Deus realizar todos os nossos desejos, o propósito não é termos muito do dinheiro, muito status na sociedade, sermos pessoas que todo mundo admira, o nosso propósito é sermos forjados pela imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para isso Deus coopera tudo para o nosso bem. Então, diante disso, qual é a reação do profeta? Primeiro, temor. Estamos na presença de Deus, precisamos temê-lo. E depois, fé, mas uma fé verdadeira. Não é essa fé de sair determinando o que eu quero, mas é uma fé que espera no Senhor, confia nele, mesmo diante da calamidade. Versículo 17. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. A agricultura israelita daqueles dias, do povo de Judá no caso aqui, era fortemente baseada no figo, nas uvas e no azeite. Faltando o figo na figueira, faltando a uva nas videiras e faltando a safra de azeitonas, eles estariam em situação complicada. Mas mais do que isso, ele fala que poderia não haver produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ou seja, podia faltar tudo. Mas quando nós ouvimos Deus falar, nós entendemos que Ele é a nossa maior necessidade. Não quer dizer que você tem que pedir para Deus caristia, para passar dificuldade, assim, eu quero ficar desempregado, eu não quero ter dinheiro, não é isso. Mas se faltar e o nosso maior bem for o Senhor, irmãos, nós continuaremos nos exultando no Senhor e nos alegrando no Deus que nos salvou, que é o que Abacuque fala. Que a nossa alegria não está na uva, não está no figo, não está no azeite, não está nos animais, não está na produção. Nos alegramos com bênçãos que Deus nos concede e não há pecado nisso. Mas a nossa alegria está no Senhor, provedor de todas as coisas. E Abacuque sabia que a falta dessas coisas era um sinal da maldição de Deus, conforme lá registrado em Deuteronômio 28, que se o povo se desviasse, o Senhor julgaria com juízo, e uma das dimensões do juízo era a caristia de alimentos. Mas ele fala, ainda assim me alegrarei no Senhor. Será que podemos confessar isso, irmãos? Isso é fé. Se alguém amanhã no seu trabalho, na sua vizinhança, ou um familiar fala, você não tem fé porque você está passando dificuldade. Não. Fé é se eu tiver que passar pela dificuldade, passar me alegrando no meu Deus, que me salvou, que me resgatou e que é poderoso para me conceder boas coisas. Mas se Ele não me conceder, se tudo faltar, eu continuarei me alegrando no Deus da minha salvação.
E ele fala no versículo 19, o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo ou da corça, faz-me andar em lugares altos. A corça, ela tinha uma característica, tem, né? De conseguir andar com facilidade em terrenos difíceis, de conseguir subir, mesmo tendo uma trilha difícil diante dos seus pés. Então, Abacuque fala, assim como a corça eu vou conseguir subir, ele faz os meus pés como o do servo, eu consigo chegar a lugares altos, eu consigo chegar à presença de Deus, mesmo que o caminho seja difícil, mesmo que as dificuldades sejam grandes. Esse é o nosso Deus. Então, concluindo, o que mudou nessa jornada do até quando, Senhor, ao ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira? Mudou o coração de Abacuque, e mudou que Deus falou. Quando Deus falou, e ele entendeu os propósitos de Deus, seu coração se calou. E voltando ao início, e Jó? O que mudou o coração de Jó? É curioso, se você quiser ler depois Jó, a partir do capítulo 38, a revelação de Deus a Jó, Jó capítulos 38 a 41, Deus não explica as coisas para Jó. Deus não fala a Jó, sinto por você estar passando isso. Deus simplesmente se revela. Jó, onde você estava quando eu dei limites ao mar? Jó, onde você estava quando eu criei o hipopótamo? Quando eu criei um animal poderoso? Quando eu criei isso? Quando eu criei aquilo? Jó é restaurado simplesmente em ter uma revelação de quem Deus é, irmãos. Eu creio que essa é uma das maiores necessidades que temos como povo de Deus em nossos dias, conhecermos o Deus a quem nós servimos. Deus não explicou para Jó tudo o que estava acontecendo, Deus simplesmente se revelou. E Asaf? Aí volte comigo no Salmo 73, nossa última leitura. Lembre-se que Asaf, ou alguém de sua família, disse que seus pés quase tropeçaram no início, pois ele teve inveja da prosperidade dos ímpios. E olha o que ele diz no Salmo 73, versículo 16. Ele confessa a sua dificuldade. Às vezes temos dificuldade de entender as coisas da vida, irmãos. Olha o que diz, Salmo 73, 16. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. E aí lembra que Abacuque falou, ainda que, Asaf fala, até que. Abacuque é o ainda que, e Asaf é o até que. Até o que? Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio, e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Deus não mudou a circunstância de Jó num primeiro momento. Primeiro se revelou a ele como Deus soberano e criador. E mudou o coração de Jó. E aí no capítulo 42 ele fala, Senhor, eu bem sei que tudo pode, e nenhum de teus planos pode ser frustrado, mais ou menos assim. E depois Deus restitui Jó. Asaf, ou alguém de sua família, não estava lidando bem com a prosperidade dos ímpios. Estava ficando doido em ver os ímpios prosperando e talvez o justo passando por dificuldade, até que ele entra no santuário de Deus, ele entra na presença de Deus, e ele tem uma experiência com o fim dos ímpios, que é a destruição. Está no Salmo 1, versículo 6, o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio leva à destruição. E Asaf, ao contemplar isso, ele é consolado em seu coração. Ele, em outras palavras, parafraseando, ele fala, eu estou invejando alguém que está caminhando para a destruição, e eu tenho Deus Todo-Poderoso a meu favor. E Abacuque ouviu de Deus, e ele teve seu coração mudado do até quando, Senhor, para o ainda que tudo me falte, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Quem é Deus para você, meu irmão? Quem é Deus para você, minha irmã? Você tem enxergado Deus como o todo-poderoso Criador que nos salvou? E nós temos uma perspectiva que Abacuque não tinha, porque não estava plenamente revelada a ele como está a nós, que é o do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio, ele morreu, ele sofreu o juízo de Deus, pior do que aquele juízo que enfrentaram os judeus por conta da invasão dos babilônios, porque eles enfrentaram aquele juízo por causa do pecado deles. Mas Jesus Cristo enfrentou o juízo de Deus por causa dos nossos pecados.
Ele morreu naquela cruz, ele derramou seu sangue precioso como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele venceu a morte, ele subiu aos céus e um dia ele voltará para nos buscar. Essa é a nossa esperança. E assim como Abacuque teve uma visão, que não sabemos se foi literalmente uma visão ou uma descrição, de Deus vindo como um guerreiro poderoso, um dia todo olho verá o Senhor Jesus Cristo vindo em grande poder e glória nas nuvens dos céus. E aí desse dia em diante não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, nem até quando, nem mesmo haverá ainda que, nem até que estaremos para sempre na presença do Senhor. E nós veremos isso, irmãos. Se Jesus voltar antes da nossa morte, nós veremos de baixo. Se Jesus voltar depois da nossa morte, nós viremos com Ele. Mas nós veremos Jesus voltando. O guerreiro de Deus, o próprio Senhor dos senhores, que traz em sua coxa, Rei dos reis e Senhor dos senhores, virá com grande poder e glória, e todo olho verá, e nós nos alegraremos. E os ímpios que rejeitarem a oferta da graça de Deus, se lamentarão e enfrentarão o juízo de Deus, como os babilônios enfrentaram no passado. Diante do sofrimento, meu irmão, diante do sofrimento, minha irmã, volte-se para Deus. Conheça o Deus Todo-Poderoso. Conheça as promessas de Deus, que por vezes trazem coisas boas para nós, mas por vezes passamos por aflições, como passou Jó, como passou Asaf, como passou Abacuque. Mas um dia, como diz o profeta Malaquias, ficará claro aos olhos de todos a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E nesse dia, de que lado você estará? Vamos permanecer no até quando, Senhor? Ou avançaremos para o ainda que eu perca tudo nessa vida, eu tenho o meu Salvador, que me comprou a alto preço, a preço de cruz, a sangue do Filho de Deus. Ou como Asaf, até que entrei na presença de Deus e vi o destino dos ímpios. Feche seus olhos, faça a sua oração, nós vamos participar da ceia do Senhor.